E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Wagner Delia e este é o projeto Testando Som, viabilizado através da Lei Aldir Blanc pelo governo do estado do Rio Grande do Norte e pela Fundação José Augusto. Seguinte, galera, neste projeto vamos abordar sobre o essencial de áudio, tá certo? Não falando sobre áudio analógico ou áudio digital, mas sim pelo conceito de áudio. Tá ok? Aqui eu estou usando a plataforma da mesa Soundcraft UI24R. A intenção não é abordar a funcionalidade dessa mesa, mas sim o conceito de áudio em geral. Estou usando ela por ser uma plataforma intuitiva e ter todo o necessário para poder passar para vocês. Para iniciar nosso assunto, pessoal, vamos abordar agora começar sobre os faders, a plataforma de mixagem, encontrada em todas as mesas de áudio, sejam elas analógicas, sejam elas digitais, só de interface, como é o caso da UI24, que no caso os controles dela são todos virtuais, tá certo? Aqui pelo computador, pelo tablet ou pelo iPad, ou seja, nas digitais que têm superfícies de controle, tá certo? Primeiramente aqui, vamos abordar falar dos faders, tá certo? Que são os controles de volumes, tá ok? De canal por canal. A ideia é passar para vocês como se nós estivéssemos trabalhando, fazendo uma mixagem, uma passagem de som, seja ela para o som ao vivo, ou ela para estúdio ou para gravação, como seria. Aqui podemos ver que os canais estão sem nomear, tá vendo? Canal 1, canal 2, canal 3. Então, essa view, chamada de view aqui, é um recurso dessa mesa, que no caso, se eu não tivesse programado para essa visualização, seria assim na verdade, ó, tá vendo? Ó? Do canal 1 aqui até o canal 12, e aí os outros canais estariam mais para cá, até o 24, depois a linha e tudo mais. Mas eu preferi fazer esse view para poder ficar mais fácil de explicar para vocês, tá ok? Então aqui, primeiramente, como eu estava falando, nós temos o canal 1, 2, 3 e eles estão sem nomear, sem nada. Esse canal 2, esse sinal aqui de áudio que está circulando nele, na verdade, ele é uma dobra do canal 1. Tá certo? Que eu coloquei aqui ele sempre para a gente poder fazer com umas comparações e ir fazendo uma mixagem para vocês irem entendendo, tá ok? Se eu colocar aqui, ó, o canal 1, então ele tá com um compressor, aí ele tem aqui, ó, uma equalização, tá certo? Aí se formos para a área de efeito aqui, ele tem alguns efeitos para poder dar essa ambiência que vocês ouvem. E já no canal 2, que é a dobra, já não tem nada, tá vendo? Nem de compressores, nem de efeito, nem de equalizadores, tá certo? Então vamos lá, voltando ao assunto, nos faders, tá ok? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a trilha. Nos faders, o que nós temos? Primeiramente, claro, o controle de volume, tá certo? Aí vocês viram que eu aumentei o volume da minha voz que estava sendo utilizada, mas sem processamento nenhum. Então, basicamente, nós temos aqui o fader, ele é o controle de volume de cada canal, tá? Uma coisa que eu quero deixar primeiramente claro aqui para vocês é que é o seguinte, não existe o lugar certinho do fader estar em uma mixagem. Tá certo? Se um fader está aqui, tem alguma coisa errada, ou se ele está aqui. Não, o que pode estar errado é se ele estiver muito baixo e o som estiver distorcido, certo? Ou se ele estiver muito alto e o som, como nós costumamos dizer, não estiver chegando, certo? Então isso daí é um problema de construção de ganho, que aí nós vamos abordar logo mais aí na sequência, tá certo? Mas primeiramente, falando sobre o fader, é isso. Ele controla o volume individual de cada canal, tá ok? Na sequência aqui, nós temos o mute, ou mute, como é a pronúncia em inglês. O mute nada mais é do que, como ele mesmo, o próprio nome diz, mute, né? De desligar. Aqui, se eu der um exemplo para vocês, ó, por exemplo, vou mutar aqui o canal da música.
Quando eu clico, a música para. Quando eu libero, a música continua. Então, o mute, ele serve exatamente para isso, para ligar e desligar um canal sem você estar precisando mexer no volume, tá certo? Se de repente você termina uma mixagem e ela tá todinha pronta aqui, os volumes estão mais ou menos dispostos e tudo mais. Aí, só que eu não quero tá abaixando todos os volumes, até mesmo porque depois eu vou ter que lembrar onde eu deixei cada um. Então aí eu venho e dou o mute naqueles canais para que quando eu precisar que eles voltem a funcionar, eles já estão na posição em que eu tinha deixado anteriormente. Ainda sobre o mute, galera, existem recursos como, por exemplo, grupos de mute. Tá ok? Que você determina um certo grupo de canais. Por exemplo, se eu tiver do canal 1 ao canal 8, a bateria, por exemplo, eu posso endereçar eles para um grupo de mute, tá certo? Diversas mesas, cada mesa tem o seu caminho ou a sua forma de fazer isto, tá certo? Essa daqui mesmo, ela tem esse recurso, que eu venho aqui, por exemplo, ó, venho aqui onde que está mutes, certo? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ela já tá, eu vou resetar esse grupo de mute, tá? E eu vou colocar aqui só como exemplo para vocês, ó, tá aqui, ó, o grupo 1, eu vou colocar o canal 1, canal 2, ou, aliás, o canal 2, 3 e 4, tá certo? Aí eu venho aqui no grupo 2, eu vou resetar também, porque ele já estava pré-programado, e eu vou colocar aqui o canal 4 e 5, ok? Vamos voltar lá para a página de mixagem e vamos supor que eu venho aqui e dou aqui, ó, tá vendo aqui o mute 1, mute 2, o grupo de mute 1, por exemplo. Ali ele mutou os canais 2, 3 e 4, tá? Eu vou desmutar aqui, tirar o mute e vou mutar o subgrupo 2, que foi aquele que eu coloquei, o canal 4 e 5. Isso serve para quê, pessoal? Isso serve, por exemplo, eu termino de fazer uma passagem de som da bateria. Ao invés de sair desligando canal por canal da bateria, eu vou e desligo o subgrupo de mutes 1, por exemplo. Outro recurso, por exemplo, é num evento que estou fazendo, se, por exemplo, em determinado momento, um grupo de instrumentos, ou mesmo um exemplo mesmo da bateria. A banda toca, tá tocando, e em determinada hora ela toca uma música acústica, que é composta apenas de violão e vozes. Aí eu vou e desligo o grupo da bateria para que não venha ruídos, né, indesejados naquele momento. Então esses são os recursos que o Mute oferece. Claro que varia dos recursos individuais de cada mesa. Algumas mesas menores, nem mesmo o Mute ela oferece, infelizmente. Mesas analógicas pequenas, por exemplo, elas não oferecem esse recurso, infelizmente, mas isso varia de mesa para mesa. Agora vamos falar sobre a função do solo, ok? A principal função do solo é você solar o canal para você ouvir ele sozinho, tá certo? Vamos dar como exemplo que você está fazendo o som de uma banda e tem diversos canais tocando ao mesmo tempo na mixagem. Só que você quer ouvir apenas um canal, seja ele uma determinada peça da bateria, uma guitarra, um baixo, um instrumento ou uma voz, e você quer fazer isso para esse recurso para você fazer ou algum ajuste fino nele, de compressor, de equalização ou de efeito de reverb, por exemplo, ou até mesmo para saber se não tem nenhum ruído estranho naquele canal. E como nós comumente falamos no mundo do áudio, humming, certo? Seja por defeito no cabo, seja por problema de energia elétrica, enfim, diversos fatores que você precisa ouvir apenas um determinado canal enquanto todo o sinal de áudio está tocando. Então, esse recurso de solo é para isso. Você sola apenas aquele canal e você ouve apenas ele sozinho no meio de todos os outros. Você também pode utilizar, como por exemplo nos auxiliares. Se tem um determinado grupo de canais, por exemplo,
que um músico está tocando e ele tem o retorno dele. Aí você sola aquele canal para que você ouça o que aquele músico está ouvindo em especial. Agora vamos falar sobre o PAN. Qual a função deste recurso? Muito interessante, por sinal, pois ele dá a dimensão de espacialidade. Isso mesmo, de espaço. Pois PAN é uma abreviação de Panoramic. Imagine que você está na frente de uma banda e ela te dá uma visão na sua linha panorâmica. Então você tem o guitarrista do seu lado esquerdo, né? E você pode ter, por exemplo, o tecladista do seu lado direito. Esta é a função do recurso de PAN. Isso numa mixagem ela é muito importante porque ela te dá uma dimensão de espaço, como se você estivesse realmente na frente da banda, num show ao vivo. Então você fecha os olhos, por exemplo, e você pode imaginar aquilo. Ela te dá uma sensação. Esse recurso ele é muito fácil de se perceber quando se está usando fones de ouvido. Não é muito comum se você, né, hoje com os recursos de tecnologia do celular e até mesmo de alguns televisores menores, você não tem muito esse recurso. Mas, nesse momento, por exemplo, se você estiver ouvindo com fones de ouvido ou um sistema de som estéreo, minha voz está do seu lado esquerdo, que é correspondente ao left, né? Do L e R do som principal. Agora eu passei para o lado direito, tá certo? Que é o right. Wagner, qual é esse recurso? Esse recurso que no show ao vivo, na mixagem da música, ele é utilizado para se fazer uma divisão de instrumentos ou de canais. Suponhamos que nós temos duas guitarras, por exemplo. Então, uma pode se ficar de um lado esquerdo e a outra para o lado direito, para que dessa forma você tenha a sensação e tenha uma percepção de psicoacústica melhor. Isso desobstrui o canal central, tornando a mixagem dessa forma mais leve, mais perceptível a detalhes, a nuances. Por exemplo, no caso de vozes, você pode ter uma voz principal no centro e os backing vocals um pouco virado para a direita e um outro virado para a esquerda, dando assim aquela sensação de que você está realmente ouvindo ali como se o som estivesse saindo realmente de uma fonte sonora diferente. Agora vamos falar sobre a nomeação dos canais. Aqui neste caso, os canais estão nomeados como os canais da mesa. Canal 1, canal 2, canal 3, 4, assim por diante. Na música ao vivo, em geral, geralmente inicia-se do canal 1 como o bumbo da bateria. Mas isso pode variar de técnico para técnico. Mas, de uma forma em geral, inicia-se pela bateria, que vem na sequência bumbo, caixa, chimbal, tom, surdos, de uma forma em geral, ou dependendo da aplicação. Aqui nesse caso, eu vou colocar aqui para vocês, ó, como sendo rename. Vai aqui e vamos colocar voz, certo? Só para exemplo de vocês. Aqui como é a dobra da minha voz, então eu vou colocar como voz 2, ok? Aí aqui é o que é o retorno da minha gravação, então eu vou colocar notebook L e aqui notebook R, ok?
Aqui como que tá player, que é a música de fundo que tá tocando, vou deixar como player mesmo. Normalmente, outra coisa que eu queria abordar com vocês é sobre a forma da nomenclatura. É convencionado pela AES, a Audio Engineer Society, um certo padrão de nomes. Como, por exemplo, ao bumbo é dado o nome de kick, que vem de kick drum, do inglês kick drum, que significa bumbo. Caixa é snare, que vem, logicamente, do inglês. E normalmente é dado ao nome da pele de ataque, a pele de cima da caixa, de snare top, que é a caixa, a pele de cima, certo? E diversos outros nomes que é convencionado para que se haja um entendimento, ok, da comunicação no meio do áudio. Então, uma coisa que eu queria salientar para vocês, que nas mesas analógicas de grande porte, muito usadas antigamente e até hoje ainda, aqui no lugar de colocar as vozes era usada uma fita adesiva, sendo ela crepe ou de popularmente uma fita branca, e era dado o nome um a um com uma boa e velha caneta ou canetinha, era escrito o nome aqui. Se a mesa, por exemplo, tivesse 48 canais, era colocado os 48 canais um a um à mão. Embora ainda hoje aconteça isso, mas de uma forma digital, uma forma mais bonitinha, digamos assim. E né, neste caso aqui dessa console, esse recurso ele fica aqui salvo na cena, como é dado o nome dos presets e informações carregados. Então ela fica na cena aqui. Eu posso colocar qualquer nome aqui para eu poder me orientar. Falando sobre outras funções também, antes de entrarmos em outros parâmetros da mixagem, vamos falar sobre algumas funções que estão bem aqui à mostra aqui nesse caso desta plataforma aqui da console i24, tá certo? O primeiro que vamos falar é sobre esse mais 48 aqui, tá ok? A função dele seria os 48 volts, também chamados de Phantom Power, tá certo? Vocês percebam aí que quando eu acionei ele, acendeu um raiozinho, que é uma indicação de voltagem, de energia elétrica. Qual é a utilização deste Phantom Power? Ele vem para alimentar microfones condensadores, tá certo? Microfones que precisam dessa energia elétrica de mais 48 volts para poder funcionar, senão eles não funcionam, tá certo? Isso muito usado, são microfones que são muito usados aí para captar os pratos da bateria, chimbal, mas também existem microfones que são usados para captar instrumentos e até mesmo vozes que funcionam aí com o 48 volts. Este outro aqui, uma bolinha com um cortezinho no meio, ele é um inversor de fase, como por exemplo a microfonação das caixas de bateria, que normalmente tem dois microfones, o microfone de cima da pele de ataque e o microfone de baixo da pele de resposta. Então, como as cápsulas ficam uma de frente para a outra, o sinal chega em cada uma em tempos diferentes. Por isso é utilizado esse inversor de fase, para que não haja um cancelamento. Aqui eu vou dar só um exemplo para vocês, como no caso, se você quiser ter uma experiência melhor, eu aconselho a utilização de fones de ouvido. Aqui nós temos os dois canais do meu microfone, da minha voz. Quando eu muto, quando eu desligo um, vocês percebem que há uma perda aí, né? Então, significa que eu estou com os dois microfones em fase, quando existe uma soma. Quando eu inverto a fase de 1, aqui eu estou falando e eu vou inverter. Vocês percebam aí que ocorreu um efeito, como se minha voz tivesse sumido, né? Isso acontece porque este canal está
em contrafase do outro, ou seja, eles estão se cancelando. Alô? Aqui novamente eu vou tentar o outro canal, acontece a mesma coisa. E quando eu inverto a fase dos dois, acontece a soma, porque os dois estão com a fase invertida. Agora vamos falar, pessoal, sobre o atraso ou delay, como também conhecido. Existem dois tipos de delay muito conhecidos no áudio, certo? O efeito de delay, que é um efeito de espacialidade, muito recurso parecido como o reverb, como o antigo, também conhecido como eco, né? Que são repetições de um determinado sinal de áudio. E também tem o atraso de delay, que nesse caso aqui ele está sendo representado aqui por esse 0 ms de milissegundos, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Deixa eu abrir aqui o segundo canal da dobra da voz. Eu vou clicar aqui nele. Em milissegundos aqui, você tem ele, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 milissegundos. Ok? Vou dar ok aqui. Oi. Ele aparece aqui como 20 milissegundos. Você vê que minha voz já muda. Deixa eu abaixar aqui. Oi. Oi. Ela está um pouco atrasada em relação a esse sinal aqui. Aí aqui agora eu vou mudar para metros, tá certo? Vamos colocar aqui 20 metros. 20 metros. Oi, oi. Aí ele já aparece aqui como 58 milissegundos. Reparem como fica como se fosse uma dobra. Oi. Isso é como se esse sinal de áudio do canal 1 estivesse bem próximo a você, né? A pessoa que ao ouvinte, certo? E esse segundo canal aqui estivesse aí a 20 metros de distância. Por isso que dá esse efeito de atraso, tá? Então deixa eu dar um mute aqui para não confundir muito. Aí eu vou colocar aqui agora. Vamos fazer uma experiência agora, colocando como se estivesse a 50 metros, certo? Então, vou dar OK e eu vou soltar o sinal. Teste A. Conforme vocês podem perceber aí, ele chega com um atraso em relação ao sinal principal, dando esse efeito. Isso se dá, pode-se utilizar de diversas formas, tá ok? Desde para corrigir alguma defasagem de tempo, como por exemplo que são chamadas de torres de delays, né? Quando se tem vários sistemas de som, para não se montar um sistema de som único, que ele vai ficar com um volume muito alto e chegar a estar muito alto o volume, uma pressão sonora muito alta nos primeiros ouvintes que estão próximos ao palco, e aos que estão lá atrás vai ouvir muito baixo, aí se instala-se outras caixas de som para que chegue o mesmo volume em quem está mais atrás, mais longe do palco. Só que para se deixar o mesmo tempo, a fonte sonora, isso vai atrasar, vai causar uma confusão, porque o som ele vai viajar pelo espaço da primeira torre de PA, chamada primeira torre de caixa de som, enquanto o sinal de áudio vai ser transportado na velocidade da luz até a outra caixa de som. E sabe-se que o som ele viaja mais lento no espaço do que na transmissão via cabo. Então, dessa forma, atrasa-se a torre da segunda torre de delay, a segunda torre de caixas de som, para que o som saia nela ao mesmo tempo que o som viaja no espaço. Outra forma também seria uma forma artística.
para que isso soe propositalmente. No caso, por exemplo, se a banda tiver uma guitarra, então dobra-se o canal e atrasa-se o outro canal para dar a impressão como se fossem duas guitarras, vozes também, enfim, são infinitas utilizações para esse atraso de delay aqui. Este outro recurso aqui, pessoal, é exclusivamente desta mesa, são os dois canais iniciais que são para entradas de baixa impedância, do conhecido P10. No caso aqui, como podemos ver, no canal 1 e 2, essas entradas High e 1Z aqui, é porque nesta mesa aqui exclusivamente, ela tem um recurso nos dois primeiros canais para que você conecte sinais de instrumentos como guitarras e baixo diretamente nela, para que você tenha recursos mais avançados, que são emuladores ou até simuladores de amplificadores, de distorção e de efeitos em geral. Aqui, pessoal, só para abordar uma pequena explicaçãozinha sobre este recurso que tem aqui, que é questão de exclusividade desta console aqui, que são no canal 1 e 2, essa entrada aqui de baixa impedância, por isso que vem High Z, certo? Que é de baixa impedância, que aqui no caso eles é um recurso exclusivo para que se utilize instrumentos de linha diretamente, e aqui ela simula amplificadores, processadores e tudo mais voltados para guitarra, contrabaixo e tudo aí, violão, instrumentos de cordas, tá certo? Então por isso que tem aqui só apenas no canal 1 e canal 2. Isso é só para abordar, para explicar para vocês aqui, para depois, caso vocês coloquem nos comentários, não questionem sobre por que eu não expliquei esses dois recursos aqui. Que isso não encontra normalmente, você não vai encontrar isso em outras consoles, e consoles principalmente em consoles analógicas e consoles de superfície. Você pode até encontrar plugins que você possa endereçar para outros canais e tudo mais. Valeu, pessoal, esse foi aí o vídeo número 1 aí do Testando Som. Ok? Nos encontramos aí nos próximos, que o próximo segundo vídeo vamos falar sobre os equalizadores gráficos, equalizadores paramétricos e tudo mais. Ok? Lembrando que este projeto foi viabilizado através da Lei Aldir Blanc, pelo governo do Rio Grande do Norte e a Fundação José Augusto. Valeu, tchau!